Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concurso, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E é com imenso prazer que a gente vai trabalhar hoje a aula de conjunções coordenativas. Detalhe, quando a gente troca uma ideia lá no iniciozinho, na aula de classes gramaticais, a gente define que a conjunção é a menina dos olhos da língua portuguesa. E você ali precisa fazer o quê? Precisa decorar as conjunções, tanto as conjunções coordenativas quanto as conjunções subordinativas adverbiais. E por quê? Porque isso vai fazer você acertar muita coisa no futuro. Isso é uma base muito boa. Agora, neste momento, a gente precisa entender, por exemplo, o que é uma estrutura coordenada e o que é uma estrutura subordinada. Já que vamos falar da coordenada, eu tenho duas orações. E as orações coordenadas, elas são exemplificadas assim, ó, uma do lado da outra. E as subordinadas, eu vou ter uma principal aqui em cima e uma subordinada aqui embaixo, dependendo da principal para poder fazer sentido. Basicamente, quando eu pego aquilo que eu chamo de período simples, eu represento apenas assim, ó, através do sistema SVC, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. Isso é o meu período simples. E aí você vai reparar que tem só um verbo, no caso, só uma oração. Então, eu também poderia chamar essa estrutura de oração absoluta. Então, quando alguém chama uma estrutura de oração absoluta, é porque, na verdade, naquela estrutura só tem um verbo. Então, ele pode chamar de oração absoluta ou de período simples. Por que oração absoluta? Porque ela é, de fato, absoluta, ela manda em tudo, não tem com quem ali dividir nenhuma tarefa. Agora, quando eu falo em período composto, como a gente acabou de ver, existe período composto por coordenação e existe período composto por subordinação. Então, vamos lá. Tem o período composto por coordenação e tem o período composto por subordinação. Quando a gente fala em período composto por coordenação, como acabamos de ver, o que é um termo coordenado? É um termo justaposto, é um termo um do lado do outro. Isso significa que eles são independentes sintaticamente. Um não vai exercer função sintática em relação ao outro. Então, como é que a gente vai representar isso? Através de dois sistemas SVC. Então, eu vou colocar SVC barra SVC. É isso que acontece. Tanto que para a aula de pontuação, você vai precisar saber isso daqui, porque a gente, ó, na aula de pontuação, diz que no período simples não pode ter interrupção na ordem direta. E no período composto, como aqui eu tenho dois sistemas SVC, são duas estruturas com a mesma função, cabe aqui no meio uma vírgulazinha. Cabe, não tem problema, mas é assim que eu represento. Agora, eu tenho, deste lado aqui, a tal oração coordenada assindética, e deste lado aqui, eu tenho a tal oração coordenada sindética. O que isso quer dizer? Se é assindética, é porque ela não tem o síndeto, ou seja, o conectivo, a conjunção no caso. E se é sindética, é porque ela tem o síndeto, o conectivo, a conjunção, portanto. Aí dentro dessas coordenativas aqui, da coordenação, nós temos 5 coordenativas que você já sabe muito bem quais são. A aditiva, a adversativa, a alternativa, a explicativa e a conclusiva. Agora, quando a gente vai lá para a subordinação, o termo é militarizado. Eu vou ter uma oração principal aqui em cima e uma subordinada aqui embaixo, dependendo da principal para poder fazer sentido. Então, eu represento assim, ó, SV, o C aqui em cima, e dentro do complemento da oração principal, eu coloco a oração subordinada, através de outro sistema SVC. Pois dizer que um termo é subordinado a outro é a mesma coisa que dizer que ele está inserido no outro. Depois, no futuro, nós vamos estudar isso daqui com mais calma e mais tranquilidade. Só que agora, nós vamos nos apegar
as conjunções. E cá entre nós, quando você vai para a subordinada, existem 3 tipos de subordinadas: a substantiva, a adjetiva e a subordinada adverbial, que é essa que você vê através das conjunções também, que são 9. Inclusive, nós já vimos lá na aula de classes gramaticais. E aí, qual é o grande defeito do candidato na hora que vai estudar para o concurso? Seguir a sequência que ele aprendeu na escola, uma sequência que tem na própria gramática. E é por isso que eu falo, sequência de língua portuguesa, às vezes é complicado. Você tem que saber muito bem como é que você vai trabalhar, e isso, às vezes, é de forma individual. Existe, obviamente, um elemento que vai prendendo o outro, mas alguns termos são isolados. Por exemplo, você não precisa saber nada de transitividade verbal ou de regência para poder assistir a uma aula de acentuação. Você precisa, no final das contas, saber o que é uma vogal e o que é uma consoante para poder fazer uma aula de acentuação. Só isso. Mas a acentuação ela pode ser estudada, por exemplo, no início do curso, no meio do curso, no final do curso. Não tem problema nenhum. Agora, é impossível estudar regência sem antes ter estudado o quê? Transitividade verbal. É impossível estudar crase sem antes ter estudado o quê? Regência. E aí, lá na gramática, eles fazem assim. Primeiro a oração coordenada, aí depois a subordinada substantiva, depois a subordinada adjetiva e só lá no final a subordinativa adverbial. Caramba! Não dá. Eu tenho que estudar as coordenativas com as subordinativas. Eu tenho que decorar as conjunções, pois é assim que eu identifico. Ah, é um porém, tá? Adversativa. Ah, é um malgrado. Ah, então é concessiva. É assim que eu vou fazer. Agora, depois eu deixo para estudar a substantiva e a adjetiva. Mas eu tenho que estudar as conjunções coordenativas e logo em seguida estudar as conjunções subordinativas adverbiais. Eu não posso dar mole e deixar para estudar muito tempo depois, não. Porque eu tenho que decorar essas conjunções. E é isso que a gente vai fazer aqui. Além de decorar, entender as malícias e as pegadinhas que o avaliador pode fazer contigo no dia da prova, tá? Então vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Deixa eu só apagar aqui para não ficar poluído visualmente para você. Deixa eu apagar aqui o que está escrito em cima desse rapaz bonito que só. Então acompanha aqui comigo, ó. Primeiro alguns processos que a gente vai trabalhar como se fosse um estudo dirigido. Então aqui, ó, conectivos. Você já sabe que conectivo é aquele elemento que conecta. Então aqui, ó, chamamos de conectivos termos que não têm função sintática, como as conjunções e preposições. Então a conjunção em si, ela não tem função sintática. A preposição em si, ela não tem função sintática. Sozinha, isolada, qual é a função? Nenhuma. Agora, uma preposição, ela pode encabeçar um objeto indireto, ela pode encabeçar um complemento nominal. A conjunção pode encabeçar uma oração subordinada adverbial temporal. Sintaticamente, a estrutura como um todo vai funcionar como uma adjunta adverbial. Agora, a conjunção em si, qual é a função sintática dela? Nenhuma. Agora, os quais servem para ligar termos de uma oração, orações de uma frase ou frases de um texto. Agora, diferenças entre conjunções e preposições. Eu vou dizer algo que a gente aprende na escola e na faculdade, mas que na prática existe exceção. A sorte é que o concurso público não cobra essa exceção, mas eu vou mostrar para vocês. O que a gente aprende? A gente aprende que a conjunção liga orações e que a preposição liga palavras, quaisquer palavras. Só que aí nós também vimos que a conjunção, além de ligar orações, ela também liga palavras, só que são palavras de mesma função sintática. E a preposição, então, no caso, de funções sintáticas diferentes. Só que isso vale em 99,99999% dos casos. Daqui a pouco eu vou mostrar por que não vale em 100%. Mas vamos lá. Primeiro aqui, ó. Para concurso, vai valer
conjunção ser função igual e preposição ser função diferente? Vai acabar te ajudando. Então aqui, ó, comi bolo de chocolate. Quantos verbos eu tenho aqui? Eu tenho só um verbo, que é o verbo comer. E é nesse contexto, quem come, come alguma coisa. Então, verbo transitivo direto. O que eu comi? Bolo de chocolate. Então, observem que tudo isso é o meu objeto direto. E quantas coisas eu comi no final das contas? Uma coisa. No caso, o bolo. Aí, neste momento, o que é o núcleo deste objeto direto? É a palavra bolo. Aqui é o núcleo deste objeto direto. E o termo de chocolate? O termo de chocolate, ele está ligado ao verbo? Não, ele está ligado ao substantivo bolo. E que detalhe, é um substantivo concreto. Nós vimos isso. Então, se um termo preposicionado está ligado a um substantivo concreto, significa que, sintaticamente, ele funciona como um adjunto adnominal. E observem que aqui tem uma função caracterizadora bem explícita. É para mostrar que é o bolo de chocolate e não o bolo de cenoura e não o bolo de fubá. Então, é o bolo de chocolate. Então, esta preposição aqui no caso, ela está ligando o núcleo do objeto direto ao núcleo de quem? Do adjunto adnominal. Por isso eu digo que a preposição liga palavras com funções sintáticas diferentes. Agora aqui, ó, comi bolo e chocolate. Que verbo eu tenho aqui? Eu tenho um verbo transitivo direto. E quem come, come alguma coisa. Beleza. Agora, o que eu comi? Bolo e chocolate. Isso tudo é o meu objeto direto. Agora, eu aqui comi só uma coisa ou eu comi duas coisas? Eu comi duas coisas. Eu comi tanto o bolo quanto o chocolate. Então, este e aqui, ele está ligando duas palavras de mesma função sintática. No caso, bolo e chocolate. Então, aqui, ó, por isso eu digo que o de aqui é uma preposição e digo que este e aqui é uma conjunção. Portanto, de forma geral, a preposição liga palavras de funções sintáticas diferentes, como a gente acabou de ver aqui, ó, bolo, núcleo do objeto direto, chocolate, núcleo do adjunto adnominal. Já a conjunção liga palavras de mesma função sintática. Olha o que aconteceu aqui. O E ligou a palavra bolo à palavra chocolate, e ambas funcionam como núcleos do objeto direto. Aqui eu não tenho dois objetos diretos, eu tenho um objeto direto com dois núcleos. Agora, tudo isso seria sanado se você de fato tivesse feito dever de casa, decorando tanto as preposições quanto as conjunções. Você sabe muito bem que naquela listinha das preposições essenciais não tem o E. E você sabe muito bem que naquela listinha das conjunções não tem o de sozinho. Então você mata se você fez também o dever de casa. Agora continuando aqui, ó. Maria e João casaram-se. Quem se casou? Maria e João. Isso aqui, ó, é o sujeito. Detalhe, concorda comigo que é um sujeito composto? Porque eu tenho Maria e João como núcleo? Sim. Então este E aqui, ó, ele está ligando duas palavras que possuem a mesma função sintática. Por isso, este E é uma conjunção. Agora aqui, estudei e fui à praia. Este E, no momento, está ligando duas orações. Quando eu ligo orações, não tem como confundir. A gente já mata que é, de fato, o quê? Uma conjunção. Agora, por que eu quis dizer que isso funciona em 99,9% dos casos? Sei lá o que passa na cabeça do avaliador. Vai que um dia ele resolva cobrar. Vamos lá. Você já deve ter visto, principalmente quando for estudar crase, aquelas famosas expressões adverbiais com palavras repetidas, como cara a cara, gota a gota, ombro a ombro, frente a frente, passo a passo e por aí vai.
Então eu coloco aqui, ó, ombro a ombro. O zagueiro Piquet ficou ombro a ombro com Cristiano Ronaldo na disputa de bola. Foi o modo como ele ficou. Na verdade, o modo como ambos ficaram, né? Cristiano Ronaldo e o Piquet. Aí você sabe que aqui tem uma expressão adverbial com palavras repetidas. Sintaticamente, essa estrutura como um todo funciona como o quê? Como adjunto adverbial. E eu até posso aprofundar, adjunto adverbial de modo, mas eu estou falando da função sintática. Eu nem quero entrar na seara da semântica não, mas já que falei. Adjunto adverbial de modo. Aí diz para mim, este aqui, ele está fazendo o quê? Ligando duas palavras que têm a mesma relevância, que são inclusive repetidas, grafadas da mesma forma. Tem como eu, por um acaso, dizer que a primeira é o núcleo deste adjunto adverbial e que a segunda é, sei lá, um adjunto adnominal? Claro que não. Então aqui, ó, eu tenho a exceção quando eu digo que a preposição liga palavras de funções sintáticas diferentes. Este a é uma preposição e estes dois termos aqui não tem nada de diferente, tá? Agora, isso é só um algo a mais, é a cereja do bolo. Mas na maioria das vezes, obviamente, não vão cobrar. Mas você já está ligado e está esperto e muito provavelmente não recebeu essa informação durante toda a tua jornada de estudo. Agora está recebendo. Se porventura um dia cair na prova, você já não vai mais estar desprotegido. Quase que não sai a palavra. Então volta aqui comigo, ó. Continuando, a gente vai agora ver como funcionam as conjunções e as funções sintáticas relacionadas a essas conjunções. Então, olha aqui comigo, ó. Quando a gente fala em coordenação, eu tenho uma estrutura fixa. E quando eu falo em subordinação, eu tenho uma estrutura móvel. Por que eu estou mencionando isso? Porque na prova, você muito provavelmente vai trabalhar como a professora te ensinou na época da escola. E ela te ensinou que a estrutura coordenada sozinha dá para entender. Então eu tenho uma sequência de orações coordenadas e eu entendo todas. E você aprendeu que na subordinada, obviamente, não dá para entender, porque ela depende da principal para poder fazer sentido. Então a subordinada, obviamente, não tem sentido. Agora, cá entre nós, isso não é uma verdade absoluta. Se eu colocar simplesmente estudei largado e colocar mas não fiz boa prova largado, eu até posso entender o estudei, mas não fiz boa prova largado? Cadê a conexão? Solto assim? Não, não é bem assim que a banda toca. Então a estrutura da coordenada ela é uma estrutura fixa. A estrutura da subordinada é uma estrutura móvel. O que isso significa? Que na coordenada eu primeiro começo com a oração coordenada assindética. Depois eu vou colocar a oração coordenada sindética alguma coisa. Então, normalmente, como é que funciona a estrutura? Vem a primeira oração, vírgula, e a segunda oração. Então, a primeira oração que vem é a sem o conectivo, vírgula, o conectivo e a outra oração. É o que acontece aqui, ó. Estudei, vírgula, mais conjunção coordenativa adversativa, não fiz boa prova. Então, aqui no estudei, eu tenho uma oração coordenativa assindética. E mais não fiz boa prova, uma oração coordenada sindética adversativa. Agora, quando eu digo que ela é fixa,
Eu digo que ela é fixa porque não dá para fazer a permuta. Não dá para eu trocar. Não dá para eu pegar, por exemplo, a coordenada sindética adversativa e colocar aqui na frente e pegar essa assindética e jogar lá para o final. Não dá para eu dizer, mas não fiz boa prova, vírgula, estudei. Fica agramatical, fica estranho. Então é isso que define a coordenada. Ela é fixa. Ela não faz permuta, ela não faz troca. Agora aqui, embora tenha estudado, não fiz boa prova. Repare que este, embora, é uma conjunção concessiva. E se você já decorou as conjunções, você sabe que é uma conjunção subordinativa adverbial concessiva. Então aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva. Isso mostra que a outra oração, no caso, não fiz boa prova, é o que a gente chama de oração principal. Então aqui nesse momento existe a permuta, existe a troca. Tanto faz eu começar com a oração subordinada adverbial ou com a oração principal. Então eu poderia dizer, não fiz boa prova, vírgula, embora tenha estudado. Ou embora tenha estudado, não fiz boa prova. Isso é um processo móvel. Eu consigo fazer essas permutas. E por que eu consigo fazer essas permutas? Por um motivo muito simples. As orações subordinadas adverbiais, elas têm funções sintáticas de adjunto adverbial. E o adjunto adverbial, ele é um algo a mais na estrutura. Ele é uma estrutura que indica uma mera circunstância. Então, ele é cambiável. Ele pode ficar ali em qualquer local da sentença. E é por isso que eu consigo fazer essas trocas, essas permutas com a parte subordinada. E não consigo com a coordenada. Agora, olha a próxima. Choveu porque chegou frente fria. Preste atenção. Eu tenho aqui um porquê. E aí você sabe que o porquê ou é causal ou é explicativo na maioria das vezes. É claro, ele pode adquirir outras nuances, ele pode adquirir outras funções semânticas, no caso. Mas, basicamente, a nossa dúvida é entre o porquê causal ou explicativo. Só que a essência do porquê explicativo advém de quem? Da imperatividade. Então, se eu dissesse assim, ó, não vá a tal local porque chegou frente fria. Aí, neste momento, não vá ao parque porque chegou frente fria. Eu estou dando um comando. E aí, ao dar o comando, eu tenho que justificar esse comando, eu tenho que justificar essa ordem. Então, porque chegou frente fria, seria uma explicação para a ordem dada. Observem que aqui, no caso, não tem este comando. Então, tá assim, ó, choveu porque chegou frente fria. Então, concorda comigo que existe uma relação de causa e consequência? Sabemos que a causa é a origem de um processo e a consequência é o que decorre a partir daquilo. Então, aqui, a causa é a frente fria e a consequência é a chuva. Então, neste momento, eu tenho aqui este porquê como um porquê causal. E se é um porquê causal, eu digo que aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. E choveu, então, vai ser a minha oração principal. Gente, se na subordinada dá para fazer a troca, dá para eu dizer assim, ó, porque choveu, não, porque chegou frente fria, vírgula, choveu. Então, dá para fazer essa troca. É uma troca maneira, é uma troca tranquila. Aí eu só vou observar o que de fato aconteceu primeiro e o que decorreu a partir daquilo. Agora, olha a diferença aqui. Não saia de casa, pois está chovendo. Eu até coloquei frases em que a essência e a semântica fossem muito próximas. Mas reparem, este pois aqui poderia ser um porquê, não tem problema nenhum. Só que aí repare, não saia de casa é uma ordem. E se tem uma ordem, eu tenho que justificar essa ordem. E eu vou justificar como? Explicando. Então, este pois aqui é um pois explicativo. Então, aqui agora eu tenho uma oração coordenada sindética explicativa. Isso faz a outra oração ser uma oração coordenada assindética. Aí você vai falar assim para mim, mas Sidney, peraí, por que então aí agora não dá para fazer a permuta? Eu não posso dizer, pois está chovendo, não saia de casa? Pô, para e pensa. Como é que eu vou dar uma justificativa antes da ordem?
Eu tenho que é uma sequência natural, lógica. Eu tenho que dar a ordem e depois justificar a ordem que eu dei. Eu não posso justificar a ordem antes de dar a ordem. Eu tenho que primeiro dar a ordem e depois justificar. É por isso que aqui nessa explicativa o processo é fixo e não móvel. Não dá para fazer a troca. Eu primeiro tenho que começar com a oração coordenada assindética, que é aquela sem o síndeto, sem o conectivo, para depois colocar a oração coordenada sindética e explicativa. Essa é a premissa da coisa, tá? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Água, fonte da vida. Correlação, galera. O que é correlação? Correlação são pares. Quando eu digo que um termo é correlacionado a outro, eu estou dizendo, na verdade, que ele tem um par. Então, vamos lá. Observem o que acontece aqui, ó. Primeiro essa que nós vamos estudar. Quando você pega as conjunções na gramática para estudar, a primeira, muito provavelmente, que você estudou foi a aditiva. Então, diz assim lá, ó, indica soma, acréscimo, adição. Principais conjunções aditivas. E, nem, mas também, como também. Aí coloca uma frase para ilustrar. João trabalha e estuda. Veja que João, além de trabalhar, ele também estuda. Então tem uma relação de soma. Por isso é uma conjunção aditiva. Agora, quando você pega lá na prova, mas também, como também, você às vezes não se dá conta que essa estrutura ela não existe solta, isolada. Ela tem, na verdade, um par, que é a expressão não só. Então, para que este mais também, para que este como também, de fato indique ali uma relação de soma, e eu diga que ali a gente tem uma estrutura aditiva, é preciso que tenha este par. Quando tiver o par, não só, mas também, não só como também, aí de fato eu terei uma relação de soma. E aí de fato eu terei aqui uma expressão aditiva, que vai dar a ideia de acréscimo, de soma, de adição. Agora olha a outra aqui. Comi tanto que passei mal. Quando você vai estudar as conjunções, como eu acabei de falar, você vê o nome da conjunção, o valor semântico da conjunção e as principais conjunções, e aí geralmente, dependendo do livro, ou da gramática, ou da apostila que o professor tenha montado, ele coloca ali uma frase para ilustrar, como eu fiz agora há pouco com a aditiva. Mas aí você pega a adversativa, você tem lá dizendo assim, indica acréscimo, não, indica acréscimo, acréscimo é a aditiva, né? Na adversativa, indica adversidade, indica contraste, indica oposição. Principais conjunções adversativas, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto, não obstante. Aí o cara coloca assim uma frase para ilustrar. Maria malhou, mas não ficou sarada. Porque a adversativa, o que é a oposição? Ela é a quebra de uma lógica. Então, se a Maria malhou, esperava-se que ela tivesse ficado o quê? Sarada, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, ela não ficou sarada. Então, isso quebrou a lógica. E aí você continua estudando, até chegar, finalmente, à conjunção subordinativa adverbial consecutiva, que é aquela que indica o quê? A consequência. Aí vem lá, principal conjunção, o quê? Mas ele faz um adendo. Este que não aparece sozinho. Este que é correlacionado. Ele tem antes ali um intensificador, que são as palavras tanto, tal, tão e tamanho. Então aqui, ó, se eu tenho o que na segunda oração e na primeira eu tenho tanto, tal, tão e tamanho, eu terei com certeza uma relação de causa e consequência. Já sabemos que a causa é a origem de um processo e a consequência é o que decorre a partir daquilo. Então, quando eu digo comi tanto que passei mal, qual é a causa? É ter comido tanto, é ter comido muito. E qual é a consequência? Ter passado mal. Só que na prova, o avaliador é espertinho. Às vezes ele destaca só o que,
ou então destaca o que e toda a oração a qual o que faz parte e pergunta qual é a ideia, qual é o sentido, qual é o valor semântico que tem ali. E claro, dentre as opções, aparece sempre causa e consequência. Porque o aluno pensa, poxa, realmente na frase como um todo tem causa e consequência. E aí, vai ser o quê? Galera, você já sabe o que é a causa. A causa é a origem, é o motivo. E a consequência é o que decorre a partir daquilo. Então, nessa estrutura, a causa sempre, para você não errar, ó, sempre estará do lado do intensificador. E a consequência sempre do lado do quê? Então, não tem para onde fugir. E aí, para você gravar de uma vez por todas, olha o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou juntar todos esses T's, ó. Eu formei um T grande, né? Um tesão. E onde tem tesão, tem consequência, para que você nunca erre, tá? Agora, continuando aqui. Maria é mais alta do que João. Reparem que aqui eu tenho uma estrutura comparativa. Necessariamente, você atribuiu uma característica primeiro. A Maria é mais alta, ou menos alta, ou mais feia, ou menos feia do que João. Então, primeiro você apresenta uma característica de um elemento, que no caso aqui é a Maria, para que depois você trace essa comparação com esse segundo elemento aqui no caso, que é o João. E aí você coloca essa estrutura do que vai traçar esse paralelo de comparação. Só que cabe salientar aqui que dentro dessa expressão do que, o do é facultativo. Então, tanto faz eu dizer Maria é mais alta que João, ou então Maria é mais alta do que João. Tanto faz a presença do do ou a retirada do do. Ele é facultativo, tranquilo? E aí, continuando aqui agora, nós vamos começar a classificar as conjunções, meus queridos. Então, vamos lá, ó. Conjunções coordenativas. Você sabe que são 5. Olha aqui. Almocei e saí. Está vendo a relação de soma, de acréscimo, de adição? Não almocei nem saí. Mais uma vez, uma relação de soma, de acréscimo. Tudo bem que de forma negativa agora, né? Se a gente parar para pensar. Mas não deixa de ser uma ideia de soma. Porque ele não almoçou e nem saiu. São duas coisas que ele não fez. Em cima foram duas coisas que ele fez. Mas continua dando a ideia de soma, de acréscimo. Então aqui eu tenho a conjunção aditiva. Agora aqui, choveu, mas eu fui à praia. E depois, fiz dieta, porém não emagreci. Reparem que mais e porém são conjunções adversativas. Então aqui a gente tem uma adversativa. Depois, o menino que ajustou aqui, ele não se ligou. Eu vou corrigir agora, é na hora, ó. Na hora para você também, ó. Você se ligou no que aconteceu aqui, ó? Eu coloquei o azinho. Ah, não dá para você ver, né? Eu vou corrigir agora na hora, ó. Vamos lá, jogar aqui para baixo. Vamos lá, jogar aqui para baixo. Oh, doideira. Ah, joguei. Jogar aqui para baixo e jogar aqui para baixo. Pronto. Neste momento, agora eu corrigi tudinho, ó. Neste momento eu corrigi. Eu tenho um espacinho para colocar ali. Né, o rapaz que mexeu no material, ele deve ter pensado assim, ah, C, D e E. Mas, pô, ele não fez nas outras e aí ele não se ligou. Aí se liga só. Aqui agora a gente já matou a aditiva e a adversativa. Olha a próxima. Choveu, logo fiquei em casa. Na outra, estudou muito, então foi aprovado. Perceba que a ideia é uma ideia de conclusão. Choveu, portanto, logo, por isso, fiquei em casa. Estudou muito, então, portanto,
foi aprovado. Então aqui eu tenho a conclusiva. Depois, fique em casa, pois já começou a chuva. E em seguida, não fume, que faz mal à saúde. Observe que nas duas essências... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, mas essa videoaula do YouTube é uma videoaula demonstrativa, é uma videoaula demonstrativa. Para quê? Para que você conheça os nossos professores, para que você conheça os nossos cursos aqui da Lá Concurso. A Lá Concurso é uma empresa matogrossense, uma escola cuiabana, prepara você para concursos públicos aqui do estado do Mato Grosso e também do Brasil todo. Mas nós somos especialistas em concursos aqui do nosso querido estado do Mato Grosso. Até porque que nós somos uma empresa cuiabana. E claro que nós aqui da Lá Concurso nós preparamos aí um rol de cursos online específicos para o concurso da Prefeitura de Itiquira. Específico, você vai encontrar somente aqui na Lá Concurso. E papo reto, garanto para você, se você estudar, né, com bastante dedicação, com determinação, cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, garanto para você que você ficará muito competitivo para o concurso de Itiquira. Então vem comigo, edital publicado, nossos cursos a partir de 10 parcelas de R$ 25,00, acesso imediato, porque as nossas videoaulas, grande parte delas já estão gravadas, já estão disponíveis na área do aluno. A banca é a Universidade Federal de Goiás. As inscrições vão do dia 6/9 até o dia 5/10 e a data da prova no dia 23/10 de 2022. Professor, rapidamente, quais são os nossos cursos? Preste atenção, tá? Preste atenção, aqui ainda faltou técnico em enfermagem, tá? Temos aqui nível superior, conhecimentos comuns 10 de 25, analista administrativo 10 de 35, analista jurídico 10 de 35, auditor de controle interno 10 de 35, contador 10 de 35, enfermeiro 10 de 35, faltou aqui, tá, o técnico de enfermagem também que é 10 de 35, professor conhecimentos comuns, área pedagógica, nível médio e técnico de informática, 10 de R$30 aqui. Então, esses são os nossos cursos online. Cara, gostou? Quer continuar assistindo essa videoaula? Vem fazer o nosso curso completo aqui da Lá Concurso por apenas esse investimento. Cara, não tem como ficar de fora. Vem estudar conosco aqui na Lá Concurso.